O Via Justiça de hoje é sobre a criminologia. Nós vamos falar sobre os transtornos mentais que podem levar a crimes. Nossos convidados, o juiz Tiago Colnago, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mestrando em Direito Penal e Criminologia pela USP, e a criminóloga Cláudia Pádua, que é também psicóloga. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O ser humano mata. Esta é uma frase emblemática com que os professores iniciam os cursos de direito penal nas faculdades. E hoje o que se constata é que o ser humano está matando cada vez mais e com mais crueldade. Doutor Tiago, doutora Cláudia, como explicar essa violência crescente no olhar da criminologia? É interessante esse ponto de vista, porque se nós avaliarmos sobre o aspecto normativo, a gente pode perceber, inclusive, que durante muito tempo as penas foram penas violentas, né? A gente, durante muito tempo, viveu, inclusive no Brasil, penas de decapitação oficiais, penas de degredo. Essas penas eram penas que, por sua natureza, já eram violentas, graves, infamantes. A exclusão desse tipo de penalidade do ordenamento faz com que esses atos, quando acontecem na sociedade, ou seja, sem fundamento legal, eles chamem muito mais atenção. Então, na verdade, nós temos uma repercussão maior desses fatos graves que acontecem no dia a dia. Como que a senhora vê a questão, doutora Cláudia? Olha, hoje em dia a psicopatia, ela acontece, né? E é muito mais rápido do que a gente imagina. Então, às vezes, o ser humano que está ao nosso lado, ele pode perfeitamente ser um psicopata, emitir sinais, e aquela pessoa que não está habilitada, que não está com as antenas ligadas, ela não consegue detectá-lo. Mas essa realidade de violência crescente, crueldade, ela sempre foi assim ou ela muda de tempos em tempos? Eu acredito que ela sempre foi assim, né? De uns tempos para cá, ela teve um aumento, claro, né? Com o aumento da violência, com o aumento também das psicopatias, mas isso a gente vê desde a época da Inquisição, né? A violência crescente faz a sociedade refém do medo. Nós fomos às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião popular sobre a criminalidade hoje. Eu acredito que seja uma falta de estrutura familiar, problema econômico que assola o país e principalmente falta de amor mesmo, né, das pessoas umas pelas outras. A violência cresce a cada dia e essa crueldade é fruto do desamor, fruto de uma falta de educação. Claro que os assassinos não estão livres de culpa, é óbvio, mas eu acho que na sociedade que a gente vive, a gente não pode martirizar tanto alguém assim que vive que cresce em tudo tão violento, tão desprezível assim. Eu acho que a violência aumenta quando a sociedade vai piorando com os tempos, é o que está acontecendo, infelizmente. O nosso país, ele dá essa liberdade para a pessoa cometer qualquer tipo de crime, sair impune. Então nós temos muitas pessoas que precisam ser punidas mesmo. A violência, ela gera violência, então tem que cortar a violência através, né, de uma disciplina mais severa, né? Porque infelizmente o bandido último tem tomado muito espaço, né? Então eu acredito que a violência ela vai só terminar quando mudar a lei, né? Quando mudar essa lei que ela é muito branda para as pessoas que cometem o homicídio, o assassino, o roubo, qualquer tipo de coisa que gera violência. Está certa essa última fala? Como é que o senhor viu a fala popular em Belo Horizonte? Eu vi duas falas muitíssimo interessantes. A primeira apontando muito na linha do que a gente chama de escola de Chicago de criminologia, os fatores sociais causadores do crime, né? Ele retrata a crise econômica, ele retrata a falta de estrutura, ele retrata o desamor, né? O desenvolvimento inadequado da personalidade. Esse é um viés da criminologia muito forte e muito recente, inclusive. É interessante que o povo, o leigo, identifica isso. No outro aspecto, já no último entrevistado, nós temos o reforço do que o professor Álvaro Pires chama de racionalidade penal moderna. Ou seja, se reconhece que a existência do crime demanda tratamento criminal rigoroso, ou seja, aumento da legislação penal no que diz respeito ao seu rigor. E aí nós temos que lembrar sempre que nós vivemos hoje com uma população prisional muito elevada, que onera absurdamente o Estado. Os presos custam
absurdos valores no que diz respeito à manutenção, e o Estado brasileiro tem que, de algum modo, decidir o que fazer nesse quadro. Aumentar o rigor da legislação penal vai ensejar o maior número de aprisionados. Isso vai repercutir no sistema prisional. Doutora Cláudia, como identificar um potencial criminoso? O que vem a ser a chamada fisiognomonia criminal? A fisiognomonia criminal, ela revela através das microexpressões tudo o seu comportamento. Expressões do rosto, As né? expressões faciais e as expressões corporais, né? tudo. Então, os olhos, para nós, ele é realmente a janela da alma, porque ele vai refletir toda a sua mentira. Então, o olho, ele forma na íris, ele começa a formar figuras onde o especialista consegue detectar onde a pessoa está iniciando a mentira. E aí, fazer as perguntas necessárias para se comprovar ou não a mentira dita. O que o senhor tem a dizer sobre é uma ciência, né? Sim. Fisiognomonia, doutor Tiago. É muito interessante no que diz respeito a método de produção de prova. É interessante, é importante, melhor dizendo, fazer a ressalva de que a fisiognomia não guarda relação direta, apesar de parecer, com o atavismo, o biologicismo pregado por Lombroso. Ao contrário, este é um método de produção de uma prova de se apurar a verdade de um fato. Mas o judiciário tem utilizado a fisiognomonia para definir o que fazer com o condenado? É interessante porque, na imensa maioria dos casos, esses delitos são submetidos a um tribunal do júri, onde o julgamento é feito pela própria população. Vamos lembrar que o tribunal do júri, o cidadão julga sem ter que externar a motivação da sua decisão. Doutora Cláudia, o Lombroso, né, defendeu a tese do delinquente nato. Ele estava certo? Não. Na época, né, foi muito comentado sobre isso e a Escola de Direito passa por Lombroso para versificar todo o comportamento de um criminoso nato. Mas a fisiognomonia não se reporta a Lombroso. A fisiognomonia, além de ser uma ciência, uma técnica que através de toda a microexpressão que o rosto faz involuntariamente, né, você pode estar dizendo alguma coisa verbal e pode estar negando com o sistema facial. Então, são técnicas que vão mostrar realmente a veracidade do fato. Nesse bloco, então, a gente está falando sobre o crescimento da violência, né, a crueldade, e a doutora Cláudia é autora desse livro aqui, O Criminoso e Seu Juízo. E a senhora pergunta, existe prazer em matar? É a pergunta que eu faço para a senhora agora. Realmente, existe prazer em matar, eles têm um prazer alucinante em matar, em executar a vítima, em ver o corpo cair, e como em uma das minhas entrevistas, um relatou para mim que ele sentia prazer exacerbado de ver o corpo cair e o sangue jorrar. Então, o prazer mórbido, né, para os psicopatas, ele se refere ao prazer, lembrando que ele não tem afetividade, ele não tem emotividade. É um ser que é totalmente desprovido de caráter. Se retrata, inclusive, a ejaculação nesse tipo de prática. Do sujeito que, praticando o crime, chega ao clímax sexual, mesmo não sendo um crime de natureza sexual, a ponto de ejacular. Essa ejaculação que se viu nos ônibus, né, em São Paulo, isso é perfil de um psicopata? Seria isso? Ou não, doutora Cláudia? A doutora Cláudia vai poder dizer melhor que eu, certamente. Para se falar que a pessoa é um psicopata, precisaria de ver o histórico de vida, né? Então, o psicopata, ele vai emitindo fatores desde a fase dos 7 anos. Então, da fase dos 7 até os 18 anos, a gente coloca como transtorno de conduta ou transtorno de personalidade. Após os 18 anos, já se é diagnosticado psicopata. No próximo bloco, nós vamos entrar em detalhes sobre a psicologia do psicopata. Voltamos em instantes. Ouvi a Justiça falando sobre criminologia e os transtornos mentais que podem levar a crimes. Participam do programa o juiz Tiago Colnago, mestrando em Direito Penal e Criminologia pela USP,
e a psicóloga Cláudia Pádua, pesquisadora da área de inteligência criminal. Doutor Tiago, como surgiu o conceito de psicopatia? O que dizer sobre criminalidade e psicopatia dentro do conceito científico? Na verdade, a criminologia passa pela compreensão do fenômeno crime através de uma evolução histórica. No primeiro momento, o crime e o criminoso eram vinculados a um caráter religioso, aquele que não está de acordo com Deus e incorre na prática de crime. A partir do momento do iluminismo, essa percepção passa a ser racionalizada. E é aí que surge a figura de Lombroso através do pré-determinismo biológico. É feita uma identificação biológica de fatores que conduziriam inevitavelmente uma pessoa à prática de crime. Essa percepção biológica evolui e já no momento, por assim dizer, contemporâneo, nós reconhecemos a prática do crime como uma consequência de vários fatores. Dentre eles, eventualmente, o que significa que nem todos são psicopatas, um distúrbio psicológico que possa conduzir, ou pelo menos incrementar os fatores de prática criminógena. Doutora Cláudia, no primeiro bloco a senhora falou de uma idade muito nova, né, que marca o surgimento de um psicopata. Seria o quê? 6 anos de idade? Sim, seria a introdução aí da formação da personalidade, né? A partir dos 6, 7 anos. Então, aquela criança que ela começa a maltratar animais, ela tem problemas com a autoridade, ela não aceita a autoridade, é aquela criança que é mau aluno, ela é aquela criança que não respeita os limites dados pelos pais. Então já começa aí. Então os pais, é muito importante entrar nesse momento, porque tem que dizer não, tem que saber dizer não, né? A doutora Cláudia, inclusive a senhora escreveu aqui na revista Psique, um artigo sobre isso, né? Crianças cruéis. Ao contrário do que o senso comum adota como verdade, elas existem, inclusive com a ocorrência de psicopatias. Mas eu queria entender melhor, já nasce psicopata ou se torna um psicopata? Ele nasce com esse desvio de caráter. Então, entre nós pode existir vários psicopatas que não se afloram, né? Então, existem os tipos. Por exemplo, tem o psicopata leve, que é aquele psicopata 171, que ele vai lá, rouba a pensão do velhinho na hora que ele acabou de receber no banco. Tem o outro tipo, que é o moderado. Né? A gente vê aí os nossos políticos que roubam a saúde sem se importar com o caos que a gente está vivendo. É um tipo de psicopatia? Sim, com certeza, é uma psicopatia moderada. E tem a psicopatia grave, que seria a inserida no serial killer, que é aquele que mata. Doutor Tiago, dentro das prisões, qual é a percentagem de psicopatas dentro das prisões hoje no Brasil? É interessante esse tipo de exame, porque nós temos, no quadro geral de psicopatia, o tratado criminalmente sob o aspecto da inimputabilidade, ou seja, é aquele que tem um distúrbio tal que não consegue compreender o caráter criminoso do fato. Esse, em tese, não está sequer no sistema prisional. Ele está em hospitais de custódia cumprindo uma medida de segurança e não uma pena. O Estado de Minas Gerais hoje tem cerca de 400 pessoas cumprindo medida de segurança, algumas em hospitais de custódia, outras em liberdade. A psicopatia, porém, que não conduz à falta de compreensão do caráter criminoso, ela repercute necessariamente na prática, na imposição de uma pena. Então esse sujeito integra o sistema prisional e nós não temos levantamentos, ao menos oficiais, que indiquem percentuais. Nós temos uma percepção comum de cerca de 15% do índice de psicopatas no sistema prisional, abstraídas, obviamente, as medidas de segurança. Eu queria que a senhora desse exemplos para a gente como reconhecer um psicopata. Dizem que são pessoas encantadoras em determinados momentos, né? Sem dúvida. São extremamente eloquazes, né? Então, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, são muito inteligentes, são aquelas pessoas que, de repente, chegam perto e são aquelas pessoas dóceis, aquelas pessoas que se encantam, e elas realmente têm um vocabulário muito rico. E, além da inteligência, ela usa essa inteligência direcionada para o prazer dela, que seria o quê? Alcançar um objetivo e depois eliminar essa pessoa. Agora, a gente vê no caso do serial killer, né?
Como que o assassino, o serial killer, consegue levar as mulheres para o interior de Matas, por exemplo, lá em São Paulo, né? Teve um caso assim. Nós temos aí o exemplo do maníaco do parque, né? Que a aparência dele era uma aparência, né? Vamos dizer que não era um cara bonito, era um cara mais baixo, não tinha esse exemplo de sedução, né, televisivo. E era um cara extremamente inteligente que conseguia, através de moto, levar as meninas que ele escolhia para a Mata do Estado, né, em Diadema, que é um local fora, e através dali executar, matar e através disso sentir prazer. O que ele falava para ela? Era exatamente aquilo que elas queriam ouvir. Então, aquela pessoa que faz encanto, aquela pessoa que elogia, aquela pessoa que seduz. Lembrando que o psicopata, ele não tem a área afetiva. A gente tem no sistema límbico, tem a amígdala, né, a amígdala cerebral, e essa amígdala, ela denota todo o nosso sistema límbico. Então, é ela que vai mostrar para a gente agressividade, violência, amor, ódio. Ela vai fazer esse permeio, né? É uma fronteira. Então, o psicopata, ele está exatamente, a gente, como exemplo, podemos citar a noite e o dia. O psicopata fica naquela zona fronteiriça, que seria a aurora. Então, ele se limita na zona fronteiriça. Ele não teria sentimento? Seria isso? Nenhum. Agora, doutor Tiago, como no caso, volta ao caso lá de São Paulo, como que elas não perceberam, assim, vou entrar numa mata escura com uma pessoa que eu não conheço? Mas nós temos que lembrar que isso é muito comum em tantas outras práticas delitivas, né? Vamos lembrar que no estelionato, a premissa do estelionato é exatamente essa, é a vítima contribuir para a prática do fato. O golpe do bilhete premiado, né? A pessoa se especializa naquela conduta de conduzir a vítima para o resultado criminoso que ele pretende. E qual que foi o diálogo mesmo? A senhora lembra do psicopata lá no Parque de São Paulo? Ele dizia para elas que ele tinha uma equipe, né, que estava filmando na Mata do Estado e que ele iria levá-las até a Mata do Estado porque ela era muito bonita, então ela poderia ser uma modelo famosa. E as meninas, né, numa fase de adolescente, eram meninas novas, e elas conduziram com ele até a Mata do Estado. E lá ele oficializou, né, a matança geral. Mas que teve uma que falou assim, mas como é que eu vou... Não vou ter medo, não vou correr risco lá dentro? Como é que ela falou? Exatamente. Ela tem uma fala do Dr. Tiago, né? Então, Dr. Tiago, por favor. O professor Alvino Augusto de Sá, que é professor da Universidade de São Paulo, fez entrevistas para fins de exames com esse autor desse fato, Francisco de Assis Pereira, com outros tantos criminosos vamos dizer assim, de muito destaque nacional. E narra-se que ele teria dito a vítima perguntando como é que ela voltaria tudo aquilo, né? Se ela não teria medo. E ele respondia, não se preocupe, porque eu vou voltar sozinho, né? E ela não mesmo assim medo, a vítima... Né? Não percebeu. A vítima não identifica. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça, a criminologia e os transtornos mentais que podem levar a crimes. Participando do programa, o juiz Tiago Colnago, mestrando em Direito Penal e Criminologia pela USP, e a criminóloga, psicóloga e escritora Cláudia Pádua. Doutor Tiago, como fica o juiz? Passou o prazo da pena. Tem que soltar, mas aí se nota pelo estudo criminológico que aquela pessoa pode voltar a cometer crimes. Como que fica isso? Essa é uma situação muito crítica que o judiciário vive em muitos momentos, porque a despeito de num primeiro momento ter se identificado que aquele sujeito ele consegue compreender o caráter criminoso do fato que pratica e, portanto, ele é imputável, durante o decorrer do cumprimento da pena, se identificam através de outros fatores que aquele cidadão não tem condições de compreender o caráter criminoso do fato. Seja em razão de um fator superveniente, seja em razão de um fator anterior desconhecido. Nesse caso, é feita a conversão da pena em medida de segurança.
essa sim, cumprida em hospital de custódia, normalmente nas hipóteses de crime com violência, por tempo indeterminado. Doutora Cláudia, todos os psicopatas são violentos? Todas as pessoas violentas são psicopatas? Não. Todo psicopata, ele se torna violento a ponto do objeto de prazer dele ser realizado. Agora, nem todas as pessoas violentas são psicopatas. Eu queria que a senhora desse mais exemplos de casos de psicopatia que ficaram famosos, né? Sim, nós temos aí o Maníaco do Parque, nós temos a inesquecível, né, Susana Richthofen, que articulou todo aquele crime, né, dos pais, simplesmente porque a mãe não queria que ela namorasse os irmãos Cravinhos. Então, uma pessoa que com a idade dela arquiteta um crime desse, vai até a casa, orienta as pessoas que mataram os pais e espera o resultado final, isso para mim, além de ser uma covardia, é um estado exacerbado de psicopatia. Né? Nós temos também outro psicopata também, aqui em Contagem, né? Na região metropolitana. Na região metropolitana aqui, tem o Trigueiro também, né? Que ele seduziu e matou uma moça que estava com a criança de colo atrás do carro. Após consumir o fato, né, ele consumou o ato, o que aconteceu? Ele pegou essa criança que estava no banco de trás do carro e colocou no ventre da mãe, ela já estando morta. E aí, o que ele fez? Abaixou o vidro do carro, uns 2 dedos, deixou a criança lá. Mas aí, no caso, está parecendo, então, que ele tem um sentimento. Não, a criança não era o objeto de prazer dele, o objeto de prazer era totalmente a mulher. Ele fez isso, aquela criança estava ali, como o Chico Picadinho, né? Na época que ele esquartejou, ele guardou numa mala e ele colocou ali. Aí perguntaram para ele, você deixou essa mala com o corpo ali dentro, esquartejado? O que ele respondeu? Ué, mas ela já estava morta, não tinha problema nenhum. Então, a perversidade, o grau 0 de emoção, o psicopata ele é 100% razão e 0 emoção. Ah, então ele é um ser racional, doutor Tiago? Pode-se dizer isso? Sim. Ele é um ser racional? Exatamente. Na imensa maioria dos casos, ele compreende o caráter criminoso do fato. Muitas vezes ele consegue, inclusive, se determinar conforme aquela compreensão, mas ele opta pela prática criminosa, com o objetivo de satisfazer sua pretensão. Doutora Cláudia, psicopatia tem cura? Não. Às vezes eu costumo dizer que o pedófilo, ele é tão consciente do ato dele, eu nunca vi um pedófilo ir para uma praça pública estuprar alguém. Vocês já viram? Nunca. Então, ele arquiteta o plano até o ato de execução total. Então, a psicopatia, ela não tem cura. A gente tem um gene, né, e esse gene, ele é da maldade ou da bondade? O psicopata, ele nasce com esse gene da maldade. Então, é um código genético. Não tem como modular, não tem como aprimorar nada. Ele nasce com aquela maldade, vai morrer com aquela maldade, com graus, claro, de exacerbação, muito pior de agressividade e de violência. Mas deixa eu entender mais. O pedófilo é um psicopata? É um psicopata, em grau moderado. Ele é um psicopata. E ele não mata, às vezes, né? Então, é difícil ele matar. O que ele vai fazer? A realização do objeto de prazer dele, que é o quê? O ato sexual. Doutor Tiago, por que a maioria dos psicopatas é homem e não mulher? Ou pergunto para a senhora. Acho que a professora Cláudia pode responder melhor do que eu. A maioria é homem porque utiliza a força física, né? Mas nós já vimos, a Susana Richthofen é um psicopata, é mulher, né? Então, a força física, ela vai ajudar no ato infracional. Agora, é o que eu digo, as mulheres, elas são mais dissimuladas e os homens, eles têm mais perversidade. Doutor Tiago, como o Código Penal enquadra o psicopata? Como o Código classifica a capacidade mental do psicopata? Na verdade, a legislação penal brasileira não reconhece uma figura de psicopata. Ela reconhece o tratamento criminal conforme uma circunstância. O sujeito compreender o caráter criminoso do fato que pratica e poder se determinar conforme essa compreensão. E aí, portanto, ele é o chamado imputável a quem, na hipótese de prática de crime, se impõe pena. E, de outro lado, ao inimputável, que é aquele que não consegue compreender o caráter criminoso do fato praticado e a quem não se impõe pena, mas medida de segurança. A legislação penal brasileira
prevê várias hipóteses de inimputabilidade. Algumas delas decorrentes da idade, por exemplo, o menor de 18 anos, mas de outro lado, prevê também a inimputabilidade daquele decorrente da falta de desenvolvimento adequado da personalidade. E aí o psicopata pode entrar nesse campo. Rapidamente, considerações finais. O psicopata mora ao nosso lado, né? Resta a cada um de nós saber detectar e saber oferecer aí uma ressalva em cada um para que ele fique mais distante possível. O senhor agora, doutor Tiago. A criminologia tem se desenvolvido muito ultimamente enquanto uma ciência que pode colaborar muito com a prevenção criminal. É importante que as políticas públicas sejam feitas com lastro científico na criminologia para se obter um resultado mais adequado. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Tiago Colnago e com a criminóloga Cláudia Pádua. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.